Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando os livros, as parábolas de Jesus. Estamos conversando com um componente da equipe que elaborou esse trabalho, esse estudo, que é o Reinaldo Gonçalves de Toledo. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Reinaldo, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Para que nós possamos levar essas informações, esse conhecimento, a doutrina em si, todos os seus princípios, esse reviver dos ensinamentos de Jesus a mais pessoas, nós contamos com a sua colaboração. E você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, para que nós cheguemos a esses lugares distantes em que pessoas não têm acesso à informação, ao consolo, à orientação e com qualidade. Então você pode colaborar nos ajudando estando a sócio do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou então você pode acessar www.amigosdaboanova.com.br. Você tem todas as informações para você colaborar conosco. Nós agradecemos sempre a sua colaboração. Bom, Reinaldo, levar essa possibilidade às pessoas é muito bom, né? Porque muitas pessoas nos escrevem dizendo que tanto a Rede Boa Nova de Rádio quanto a TV Mundo Maior, para eles servem como um centro espírita, porque tem cidades que não tem centro espírita e que eles querem, né, entender o processo da vida, querem conhecer um pouco desses ensinamentos de Jesus com um pouco mais de clareza, né? Então é interessante, e quando a gente traz convidados que trazem informações importantes, é muito bom, né? É muito bom. E a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, assim, tem um alcance, assim, uma difusão, assim, pelo Brasil inteiro, né? Pois é. E às vezes quando a gente viaja, encontra companheiros assim, de outros estados, dizem, estou sempre ligado ali na Boa Nova, na TV Mundo Maior. É um trabalho da Fundação André Luiz, assim, muito bom, né? Espetacular. Para nós é uma coisa boa, porque é uma forma também de nós nos melhorarmos, né? De aprendermos. Com certeza. Não é? Mas vamos voltar aqui nas parábolas. Você estava falando do número de parábolas que estão muito mais acessíveis, mas o tanto de parábolas que vocês nos trouxeram. Isso, é interessante, né? Nós, né, a humanidade, como em tudo, assim, quando se detém sobre um objeto, análise e tal, assim, nem sempre há consenso, como sempre, né? Sim, sim. Nós somos capazes, assim, de múltiplas possibilidades de percepção das coisas, né? Então, as parábolas de Jesus, segundo o método de considerar o que é parábola, né, então tem várias contagens, né? Há autores que dizem que são 90 as parábolas, e aí eles pegam todas as narrativas, histórias, alegorias, comparações. Outros dizem que, não, das parábolas estão excluídas, o que é apenas uma imagem de comparação, o que é só uma alegoria. Sim. Então, que é consenso entre os estudiosos que definitivamente é parábola, são 40 parábolas. Certo. Que é um consenso que essas 40 são parábolas. Nós temos 46. Então, nós colocamos algumas que os estudiosos dizem que não são parábolas. Certo. Por exemplo, a videira verdadeira. Eles dizem, essa não é uma parábola, é uma comparação alegórica, né? A parábola do bom pastor, os estudiosos dizem também é uma comparação alegórica, não é uma parábola. Nós não detivemos nessa questão assim, acadêmica. Sim. Nós pegamos as 46 que são mais, que nós entendemos que tinha ensinamentos mais preciosos, que tinham assim, imagens fortes, vigorosas, e reunimos essa coletânea, mas com essa observação, né, que nem é o conjunto total do que se diz que é parábola, né, e nós colocamos algumas que alguns estudiosos dizem que não são parábolas, mas o fato de ser ou não parábola, ser só uma comparação, ser uma alegoria, não tira o valor do ensinamento moral. Sim, é só uma formalidade, sim, digamos assim, um detalhe acadêmico, assim, de classificação. Que os espíritos, né, eles falam que isso não é o mais importante mesmo, sim, né? Sim. Né? Eles falam, se vocês tivessem palavras adequadas a cada coisa, vocês não teriam más interpretações. Mas a gente não tem ainda, né? Com certeza. Às vezes nós nos detemos assim, em conflitos verbais, etc., e perdemos tempo precioso para estudar o ensinamento que está ali, né, contido. Então, e aqui, interessante também lembrar que
quando a gente estava, antes de começar o programa, a gente estava conversando, eu, você e a Ana Lúcia, que é uma participante também da equipe, que está aqui conosco, só nos dando apoio, né? Sustentação. Sustentação, né? Ela começou a me falar sobre o processo que vocês usaram. Que aqui nos livros vocês dizem assim, que vocês fizeram um estudo, uma análise, como você já comentou, uma interpretação e comentários, né? Mas dá uma destrinchadinha nisso aqui para as pessoas entenderem como que é o trabalho e até para se interessarem em ler, porque quando falar as parábolas, eu vou ler, eu já li, mas tem um diferencial, né? Sim, com certeza, né? Esse conjunto de ações, como nós dissemos, assim, no primeiro momento nós reunimos muito material, muitos livros, centenas de livros e tal que diziam respeito assim ao Evangelho e às parábolas. Mas depois nós fomos, esse primeiro estudo que nós vimos o conjunto, selecionamos as parábolas que eram mais interessantes, e aí nós vimos que alguns dos livros, sem retirar-lhe os méritos, eles tinham assim às vezes uma visão, uma abordagem assim um pouco mais individual, Sim. um pouco mais particular. Alguns eram assim rigidamente apegados assim a um dogma específico e perdia então a percepção, a visão do conjunto. Então nós fizemos depois do estudo, nós fomos fazendo essa solução. Então essa análise de qual material seria realmente interessante porque tinha valor histórico, tinha valor antropológico, tinha valor arqueológico, eram historiadores assim que tinham cuidado, um rigor e tal assim com os acontecimentos da época, pessoas que tinham títulos específicos dentro da teologia. Então, teve essa análise de separação de material e análise de escolha das parábolas. Aí depois nós passamos, então, para esse processo de interpretação, e aí, obviamente, nós usamos todo o edifício já construído dos primeiros trabalhadores, porque logo após os apóstolos, nós temos os chamados pais da igreja, Sim. que o Evangelho segundo o Espiritismo faz 2 ou 3 referências a eles. Na própria parábola dos trabalhadores da primeira hora, é feita essa referência aos pais da igreja. Quem são eles? São aqueles que vieram logo após os apóstolos, né? Como Santo Inácio e muitos outros, Policarpo, que eles tiveram essa incumbência de manter a fé viva, os ensinos de Jesus. Gerações que sucederam, Santo Agostinho, até nossa data. Então, nós tivemos esse trabalho de compilar essas interpretações, as que realmente tinham essa visão assim do conjunto, e trouxemos não simplesmente a referência, mas as próprias citações desses autores e tal aí de séculos. E após isso, nós fizemos a interpretação segundo os princípios da doutrina espírita e comentários. Porque depois de um ensinamento que nós entendemos assim, qual o fundamento, qual é o ensinamento que está ali, entra a filosofia espírita, porque a doutrina tem esses 3 aspectos. Assim, entendemos a parábola, e agora? E aí vem os comentários para dizer o que aquilo diz respeito à nossa vida, de que forma que nós vamos lidar com aquele conhecimento, com aquela percepção nova que nós tivemos. Essa é uma das partes mais importantes, esses comentários que fazem a ligação com a doutrina. Muito bom. Nós vamos mais um intervalo, e aí a gente talvez comente uma ou 2 parábolas, se der certo. Nós voltamos já já.